posso clamar, pela fé posso enxergar. O programa Restaurando Vidas está começando agora. Que Deus te abençoe muito essa manhã. Você tem guardado o que no seu coração? Você tem juntado tesouros nessa terra? Você tem buscado incessantemente preencher o seu coração com alguma coisa? A palavra de Deus vem nos trazer aqui uma motivação para a vida que está em Cristo Jesus. João capítulo 8, verso 51 diz: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. A palavra do Senhor é lâmpada, a palavra do Senhor é luz, e somente a palavra do Senhor pode dar direção ao seu projeto. Projetar sem buscar no Senhor, ter uma vida distante daquilo que o Senhor espera, é um suicídio. Aquele que guarda as minhas palavras, e quando a palavra que diz guardar, ela diz guardar é ter no coração e viver. Não é somente recitar um versículo de cor, não é somente dizer eu sei a Bíblia toda de cor, não, é ter a palavra no coração e viver essa palavra. Todo aquele que procede assim não verá a morte eternamente. Que maravilhoso é o nosso Deus. Ele se preocupa conosco, Ele quer nos dar a eternidade, mas é preciso guardar a palavra. Ninguém pode se dizer um cristão sem conhecer a Cristo, porque cristão é imitador de Cristo. E como eu vou conhecer aquele que eu imito, se não pela sua palavra? Deus é maravilhoso, e Ele trabalhou o seu povo, e deixou a palavra de Deus. Ele deixou a única verdade que pode restaurar, salvar e curar. Você tem valorizado a palavra de Deus? Você tem buscado a palavra de Deus? Deus quer o melhor para a sua vida, mas você precisa então se dedicar, querer mais da palavra dele no seu coração e no seu viver. Que Deus te abençoe muito. Quero conversar com o pastor Camei mais uma vez, segunda parte então dessa entrevista. Eu quero conversar com ele porque ele tem algo maravilhoso para deixar para você. Vamos então a esse bate-papo. Posso clamar, pela fé posso enxergar. É um privilégio receber novamente no programa Restaurando Vidas o meu irmão em Cristo, pastor Yoshinori Kamei. Deus te abençoe, pastor Kamei. Amém. É uma alegria novamente estar no seu programa. Amém. Pastor, semana passada nós falamos que o senhor nasceu em Lins, uma família rígida no trabalho, uma família zelosa pelo trabalho. Cedo, quando criança, o senhor já foi iniciado na agricultura. O senhor resolveu depois aprender no ramo de fotografia. Com 13 anos de idade, o senhor vai para São Paulo fazer ali um estágio, fazer ali um aprendizado. Volta e depois de trabalhar em alguns locais, começa o seu próprio trabalho, negócio próprio. Depois o senhor desembarca em Mococa, estado de São Paulo, onde o senhor abre o seu negócio também no ramo de fotografias, começa a ser bem sucedido financeiramente, mas o vazio no seu coração continua, e o senhor busca até mesmo um terreiro de macumba, algo para preencher seu coração. Um funcionário chamado Oséias, enviado pelo Senhor, começa a ministrar sobre Jesus Cristo. Perfeito. E aquilo começa a fazer uma transformação no seu coração, a ponto de você ser convidado a ir a uma igreja, e num apelo onde foi lhe oferecida a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus e ser preenchido por esse amor inexplicável, o senhor se rende aos pés do Senhor e declara Jesus como Salvador. Perfeito. Imediatamente o vício, imediatamente aquelas loucuras da juventude, e ainda mais de um jovem que tinha condição, ele é deixado para trás e se inicia uma nova etapa da sua vida. E por isso o senhor foi convidado para vir essa semana também, para a gente partir então de um homem agora restaurado em Jesus. Como é que seria o estilo de vida dele? Pastor, depois que o senhor aceitou Jesus, logo o senhor muda para Poços de Caldas? Uns 3 anos, mais ou menos. Depois de 3 anos eu mudo para Poços de Caldas. Eu adquiri um estabelecimento aqui também, aqui em Poços.
a Shop Color, acho que Extinta Shop Color, perfeito. E o senhor começa ali a desenvolver e também buscar em Cristo Jesus um chamado, ou Deus começou a atrair o senhor, não foi? Para crescer na área espiritual, para abençoar vidas através de ministrar a palavra do Senhor. Perfeito. Eu tive a chamada para servir o Senhor. Assim que eu me converti, o meu desejo era ser um missionário, em poder falar deste amor tão grande que Deus ele tem derramado sobre os nossos corações. E logo eu fui também para o seminário. E terminando lá o seminário, os estudos, eu retornei a Poços. E vendo até onde Deus tinha um plano, e eu trabalhava também na igreja, auxiliando, e eu tinha meus negócios. Tinha um comércio ainda? Tinha um comércio, tive indústria também, indústria de injeção plástica. E pastor, é interessante falar desse chamado, porque a pessoa que é convertida é um tesouro tão maravilhoso, e é um tesouro que ele não satisfaz só a pessoa, mas ele tem o poder de satisfazer muitas pessoas, ou todas as pessoas, né? E a gente quer falar desse tesouro. É impossível uma pessoa que converte, que se entrega a Jesus, ficar calado, mesmo que não seja um chamado pastoral, mas é difícil uma pessoa que é convertida, nasce de novo e fica quietinha no lugar. Esse tesouro é maravilhoso para a gente ficar com ele só para a gente, né, pastor? Olha, é tão maravilhoso esse tesouro que a gente fica inquieto, que nós queremos falar, anunciá-lo, né? Anunciar, né, dessa grandeza, deste tesouro tão grande que o Senhor tem nos dado. Então nós queremos compartilhar. Amém. Agora, pastor, a princípio o senhor pensou, eu vou viver do sustento aqui na empresa e vou dedicar à obra do Senhor. Mas isso começou a causar um choque na sua vida. Começou a causar uma divisão muitas vezes, né? O tempo tomado, precisava estar ali na obra, e foi caminhando para não mais. Começou um pensamento. Sabe, né? Na verdade, nós temos assim uma liberdade no Senhor, né, de querer fazer ou não. E na verdade, as coisas deste mundo, os negócios, nos prendem, vão tomando também o nosso coração. E o tempo passa. O tempo passa. 1 ano, 2 anos, 10 anos. E você é um convertido. E você tem um desejo louco para falar de Jesus. Mas só que o nosso coração, o nosso tempo está preso. Consumindo energia demais. Né? Exato. Toda a nossa força, energia, tempo está lá. Uma experiência que o senhor passou, pastor, fascinante. Quando o senhor me falou, achei fascinante. O senhor recebeu um telefonema com uma proposta de negócio. Como é que foi esse telefonema? Pois é, eu tinha o comércio normal, tocando, e eu recebi um telefonema de Santa Catarina, né, da cidade de Navegantes. A pessoa, ele se identificou como um auditor, né, que trabalha na Receita Federal, e dizendo que havia apreendido um lote de mercadoria. Um lote de mercadoria. E normalmente, segundo o que ele havia me passado, que era normal a Receita Federal, quando apreende uma mercadoria, aquilo vai para o leilão, né? A mercadoria. Antes de ir para o leilão, ele oferece, né? Faz alguma negociação, oferece direto para uma empresa de um negócio legal, né? Vendendo. E aquilo, na verdade, a questão também do preço, de oportunidade, o negócio legal, e aquilo, na verdade, atraiu.
encheu meu coração. E, na verdade, ele fez várias ligações, mandou fax, e tudo dava a entender que era realmente da Receita Federal. E o senhor desembarca lá em Navegantes? Pois é, ele liga dizendo, olha, então tá bom, olha, se o senhor quiser ver as mercadorias, né, está à disposição. Então eu combinei com ele para ver as mercadorias, aonde que nós combinamos o local de encontro, né, lá na cidade de Navegantes, em frente a um aeroporto. Ainda ele disse, olha, vai ter então uma pessoa te aguardando lá e vai conduzir, né, o senhor lá no barracão. E lá ele vai mostrar a mercadoria e dentro disso, aquilo que interessar, né, faz a relação, depois vem ao escritório, né, da Receita e depois faz o pedido. E na verdade aconteceu, eu chegando lá no aeroporto de Navegantes, em frente realmente já havia uma pessoa lá me aguardando. Aí logo ele se identificou e ele falou assim, olha, pode me seguir. Aí eu seguindo, e andamos mais ou menos uns 200, 300 metros, não muito, e ele entrou por uma estrada de terra. Assim que entrou numa estrada de terra, mais 3 carros, eles vieram, não sei de onde que vieram, mas fecharam nós do lado assim, atrás. Fiquei totalmente cercado, e eles pararam e falaram, olha, pare o carro, nós sabemos tudo que o senhor veio fazer aqui. Eu na hora levantei, meu Deus, aonde que eu fui cair? Né? É onde que eu pedi misericórdia. Eu via que era uma situação, era como se fosse uma cena de um filme, na verdade. Todos eles com armas apontadas para a gente. Estava eu e um funcionário chamado Wanderson. E eram assim, truculentos? E é onde que eles falam, olha, nós já sabemos tudo que vocês vieram fazer aqui, vocês vão ter que falar toda a verdade. Eles nos revistaram, vocês vão ter que falar toda a verdade, porque se vocês não falarem a verdade, nós vamos levar você a uma lagoa e nós vamos afogar vocês. Isso foi já a primeira maneira que eles quiseram nos inibir, a abordagem. Então, aí eles tomaram a direção do carro e fomos até um cafezal, uma rua assim de terra, né? E lá, na verdade, foi 1 hora de muita tensão. E os bandidos, né, todos eles, na época já com o cabelo todo, cabelo espichado assim, cabelo todo armado, com gel e com os olhos todos esbugalhados, olhando e falando bem grosso, né? E foi 1 hora de tensão. Interessante agora, nisso que eu quero lembrar, que nós estávamos passando um momento muito difícil, eu como o Wanderson, funcionário. E na igreja havia uma reunião chamada a Hora Nona, exatamente às 3 horas da tarde. Essa reunião era conduzida pelas irmãs, pelas mulheres. Mulheres de oração. Exato. E aquela que estava dirigindo, ela tomou a palavra assim, e disse assim, né, para quem estava presente, disse, olha, nós vamos orar, né, pelo anjo da igreja. E elas começaram a orar. E olha, foi algo assim que uma intercessão, que com toda certeza essa intercessão foi poderosa. E foi 1 hora de muita tensão, e eles apontados com a arma e fazendo muita pressão, e na verdade eles esperavam que eu havia levado o dinheiro, que seria mais ou menos, no mínimo, uns 100 a 130 mil dólares na época. Era muito dinheiro. E o senhor ali fez um voto com o senhor? Pois é,
E aí naquela pressão toda, eu sabia que não sairia vivo daquela situação. Eu tinha certeza que eles iriam nos matar e colocar no porta-mala e jogar no mar. E nós vemos o quê? Que nesse inteirinho eu faço uma oração. Eu pedi ao Senhor: Senhor, se o Senhor me livrares dessa situação, eu vou te servir 24 horas. Eu fiz um voto. Naquele momento, quando eu fiz aquele voto, e eu orei ao Senhor. Quando eu orei, foi como se fosse um raio, foi um momento assim, fração de segundo. Mudou tudo. Mudou o semblante das pessoas que estavam lá conosco. E eles não sabiam o que fazer e começaram a perguntar assim: chefe, o que nós vamos fazer com eles? Aí eles... Até que o chefe falou assim: olha, vamos soltar. Pastor, nós não vamos ter tempo de explicar toda a tua história, que é muito linda, mas o senhor voltou aqui, não cumpriu o voto com o senhor, e mais tarde o senhor teve um momento de crise na empresa, e aí sim o senhor vendeu a empresa, obedecendo ao Senhor, e hoje ministro integral do Senhor. Integral. E tem grandes sonhos para realizar no Senhor. Amém. E nós temos, pastor, que impactar Poços de Caldas através do Evangelho da Graça. Essa é a nossa missão hoje. Perfeitamente, é a nossa missão, e isso hoje no meu coração arde, tem esse desejo mesmo, porque o Senhor tem nos ordenado a fazer a obra dele. E hoje eu sinto, eu sinto que eu sou hoje eu sou devedor, né? O Senhor me deu, né? Hoje eu tenho que repassar esta bênção ou esta graça, né? O amor do Senhor. Agora, todo mundo que tiver um vazio no coração, onde que vai preencher? Olha, com toda certeza, é somente o Senhor Jesus que pode preencher o nosso coração. O Senhor Jesus, ele disse uma palavra tão tremenda, que ele disse assim, quando ele olha para o homem, ele faz um convite. Ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Com toda certeza, o Senhor deseja tomar o seu coração e abençoar profundamente. E Ele vai preencher todo o seu vazio. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Pastor Camille, muito obrigado. Deus te abençoe. Deus abençoe o seu ministério e que você continue sempre inspirado pelo Senhor. Amém? Amém. Eu conversei com o pastor Yoshinori Kamei, mas o programa Restaurando Vidas volta já já. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Quero meditar em um texto da palavra do Senhor que se encontra no livro de Números, capítulo 14, verso de número 24. Diz a palavra do Senhor: porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo poder da tua palavra, Senhor Deus. Muito obrigado pelo teu amor, Senhor Deus, que é expressado quando o Senhor envia o seu Filho a morrer a nossa morte.
Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és o Deus da nossa salvação. Tu és o Deus tremendo, Senhor, que é tardio em irar-se, Senhor, mas ama a misericórdia. Eu te louvo, eu te agradeço e eu peço, ministra hoje em cada vida, em nome de Jesus. Amém. Começar um ano cheio de projetos. Começar um ano com gás a toda. Começar um ano, como se diz por aí, já projetado milimetricamente. Isso tudo é muito bom, mas começar um ano de maneira certa é ter o projeto aprovado pelo Senhor. Você pode fazer projetos, você pode desenhar os projetos, pode projetá-los cada detalhe, mas se o Senhor não estiver pronto para abençoar esse projeto, ele será um fracasso na sua vida. Muitas pessoas agora, na passagem do ano, fazem alguns projetos diferentes. Elas se vestem de uma roupa de uma cor só, elas se vestem e colocam alguns amuletos dentro da sua carteira, elas fazem algumas promessas, algumas até ensaiam começar um regime para manter seu físico ali em dia, outros já malharam o mês de dezembro todo para passar esse tempo de passagem de um ano para outro, já bem mais sarados. Mas quantos colocaram diante de Deus o seu comprometimento com Ele? Quantos analisaram a sua vida, como é que foi o ano de 2012 e realmente falaram, olha, em 2013 eu preciso ser mais compromissado, mais pronto a ouvir o Senhor. Quantos fizeram isso? Todos sabem que o Senhor Deus é o Criador, é o provedor, mas muitos poucos querem um compromisso na presença dEle. A palavra de Deus vem falar de um homem extremamente pronto para servir a Deus, Caleb, um servo que serviu ali junto com Josué a Moisés, um servo que era detalhista em obedecer a Deus, estava sempre pronto, diante das dificuldades, cria no poder de Deus, diante das grandes batalhas, guerreava pelo Senhor, um homem realmente aprovado. Interessante que o Senhor, Ele queria logo entrar o seu povo na terra prometida, mas o povo vai, sonda, caminha pela terra prometida e vê que realmente era muito farta aquela terra. Mas olham os obstáculos. Havia ali cidades muito fortificadas, havia ali gigantes e guerreiros, e o povo começa a olhar para as dificuldades e não para a bênção. E o povo então se rebela contra Moisés. O povo quer apedrejar Moisés. Mas Caleb, Josué se levantam e dizem, olha, se o Senhor se agradar de nós, nós não só entraremos, mas possuiremos essa terra. E é interessante que o povo se revolta mais e mais, a ponto do Senhor falar, olha Moisés, eu vou eliminar esse povo, eu vou te dar um povo novo. Moisés aprendeu com o Senhor a misericórdia e Moisés então declara, não Senhor Deus, não elimine esse povo. Olha, como é que o Senhor vai fazer isso? O Senhor tira esse povo, mostra para os outros que o Senhor tirou esse povo da escravidão e agora elimina? Não Senhor Deus, não faça isso. O Senhor Deus então fala, olha, eu vou ouvir a tua oração, mas todos estes da idade de 20 anos para cima perecerão no deserto. Somente meus servos Josué e Caleb entrarão na terra da promessa. Então vem essa palavra sobre Caleb. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou e a sua descendência possuirá. Se você quer ser bem-sucedido em 2013, seja como Caleb, uma pessoa de espírito diferenciado. Nós não podemos ser parceiros da maioria, nós não podemos inventar nada, mas nós temos que nos submeter ao Senhor. Nós temos que realmente nos prostrar diante de Deus e falar, Senhor Deus, os meus projetos estão de acordo com a tua vontade? Eu quero ser alguém diferente. Eu não quero talvez ser valorizado pelas coisas que eu faço aqui com a visão do mundo.
mas eu quero que agrade a Ti, meu Deus. Todo o meu proceder que Te agrade. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, eu quero ser um valente do Senhor no ano de 2013. Eu quero realmente amar a Deus com todo o meu viver. Eu quero que as pessoas vejam em mim o brilho de Cristo. Este é o melhor projeto que você pode traçar para o ano que se iniciará. Você ama Deus? Você o serve com constância e instância? Você persevera no Senhor? Caleb era um homem assim, um homem que não escutava aqueles que se rebelavam contra o Senhor, mas ele mantinha convicção na palavra do Senhor. Um homem ousado em respeitar a Deus, um homem ousado em declarar que Deus era a suficiência da sua vida. Por isso, ele não aceitava outros pareceres senão da palavra de Deus. Caleb era um homem que perseverava em seguir a Deus. Muitas pessoas chegam todas arrebentadas na igreja, são ali abençoadas, agraciadas pelo Senhor, mas logo que as situações se resolvem, elas vão embora. Elas não perseveram em seguir ao Senhor. É um erro muito grande, e é um erro que pode não ter volta, porque de repente essa pessoa pode deixar de existir, morrer. Você não pode se afastar do caminho do Senhor. Você tem que perseverar. Perseverança é somente para os fortes, perseverança é somente para os ousados, perseverança em seguir ao Senhor. Quantas vezes você persevera no seu trabalho, faz uma hora extra, busca 2 empregos, mas não persevera no Senhor? Acha difícil ler a palavra, acha difícil manter um tempo de oração, acha difícil estar num culto durante 2, 3 horas? Tudo que é de Deus você acha mais complicado? Tudo que é do mundo você persevera mais? Hoje é tempo de você corrigir isso. Você tem que perseverar em seguir ao Senhor. Eu o farei entrar à terra que espiou. Aqueles que vivem para Deus com humildade, santidade e perseverança, recebem das promessas do Senhor. Eu farei entrar na terra que prometi. Haveria ali uma promessa que se cumpriria depois de 45 anos. Caleb então receberia o quinhão de terra dele, a terra que o Senhor dera, não só a ele, mas a sua descendência. Há uma promessa para a sua vida, para os seus filhos, para a sua família, mas você precisa, antes de tocar nessa promessa, buscar ao Senhor, perseverar no caminho do Senhor, mostrar que você nesse mundo é luz, porque você traz o brilho de Cristo, mostrar para esse mundo que você é sal, porque você traz o tempero, você não se conforma com esse século, você não toma a forma do mundo, você não aceita aquilo que o mundo está ditando a você, mas você aceita aquilo que Deus fala no seu coração. Você tem sido um valente guerreiro do Senhor? Hoje é tempo de você refletir sobre isso e tomar a decisão acertada. 2013 estará começando. Você poderá escolher algo que agrade ao Senhor. Você também poderá escolher algo que desagrade ao Senhor. A sua escolha é muito importante, porque toda semeadura tem colheita. O que você semear, certamente você vai colher. Jesus te ama e Ele quer o seu 2013 cheio de graça, cheio de poder e cheio de unção. Submeta-se a Ele. Jamais Ele vai te desamparar. Eu quero orar por você. Senhor Deus, muito obrigado pelo ano de 2012. Muito obrigado pelas lutas, pelas dificuldades. Muito obrigado pelas vitórias. Muito obrigado porque Tu és o Deus que não falha. Senhor Deus, abençoa 2013. Que cada pessoa possa encontrar em 2013 um desejo de Te servir, de perseverar no Teu caminho e de Te agradar. Derrama bênção sem medida sobre essa vida. Derrama um compromisso sobre essa vida de andar segundo a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito. Que você possa então ter um projeto alinhado com a vontade de Deus. O melhor lugar para você estar
é no centro da vontade de Deus, porque Ele é perfeito, Ele é santo, mas Ele te ama, Ele me ama e Ele quer você vitorioso. Procure uma igreja perto da sua casa, uma igreja onde o Evangelho é expressado dentro da verdade. Busque o Senhor, ainda é tempo de reconciliação. Fique com Deus. Posso clamar pela fé, posso enxergar.